Olá, professor André Arruda, e vamos começar com um assunto que é clássico aí na matemática, um dos assuntos aí que a gente sempre reforça aos alunos que estão iniciando seus estudos, a importância de você dominar o assunto frações, tá? Então nesta aula você vai ver comigo todas as situações de frações, desde a representação, as operações, né, e as consequências aí nas dízimas periódicas, né, como você encontrar a fração que gerou a dízima. Então, fique comigo, que durante essa aula, ao final dessa aula, você vai desmistificar esse medo que muitos alunos têm com o assunto frações, que ainda é um dos assuntos muito recorrente em provas, em concursos, até mesmo em vestibular, onde você sempre se depara com uma fraçãozinha e às vezes você tem que fazer uma conta envolvida, as frações, e dá aquela travada. Poxa, agora como é que eu faço? Como é que eu faço a divisão de frações? Esta dúvida, esse problema acaba na aula de hoje, tá? Então acompanhe para você ficar aí bem tranquilo depois para resolver aí qualquer tipo de questão que envolva esse assunto, tá bom? Então vamos aqui já intitular o assunto frações, né? Um dos assuntos aí, conforme eu disse, né, que a gente sempre, né, começa praticamente, né, nos módulos de matemática básica, enfim, né, abordando já as frações, né. Muito bem, vamos relembrar um detalhe aqui, ó. A fração, ela tem essa representação, né, essa notação aqui, um valor sobre o outro. Essa aqui é uma forma, né, de representar. Vamos lembrar de um nomezinho muito importante, esse número que vem em cima, né, esse valor que eu estou usando como A como referência, é o chamado numerador. Né, o número que vem em cima, numerador da fração. Esse valor que vem embaixo é chamado de denominador. Denominador, muito bem. E aí é o seguinte, esses dois valores podem ser qualquer número, né, natural, mas tem um detalhe. O número que vem embaixo, que é o B, ele não pode ser um caso. Né? Vamos lembrar aqui, o A, né? A gente fala assim que o A pertence ao conjunto dos naturais, né? O B também, né? Só que o B não pode ser zero, aí inclusive a gente usa essa notação do asterisco, que esse aqui é os naturais sem o zero. Em outras palavras, o B, né? O B ele tem que ser um valor diferente de zero. Por quê? Que somente o B tem que ser diferente de zero? Porque não existe divisão por zero, né? O A até pode ser zero, mas o valor que vai embaixo, que é o B, ele tem que ser, ó, diferente de zero. Vamos ver alguns exemplos aqui agora de frações, aí fica claro para você até o porquê que isso aqui é verdade. Né? Veja comigo aqui, ó, exemplos de frações. Ó. Você tem aqui, ó, 2/3, né? Tranquilo, né? Uma fração. Agora, veja, poderia ter uma fração do tipo assim, ó, 5/0? Não, né? Porque o número de baixo ele não pode ser zero, então isso aqui não existe, né? A gente fala que isso aqui não existe, né? Porque não existe divisão por zero. Então, muito cuidado, que o valor que vai embaixo ele não pode ser zero. Tudo bem? Muito bem. Vou continuar com essa fração aqui, 2/3. Temos outros exemplos aqui de frações, ó, 3/4, enfim. Eu gosto muito de mostrar já de começo, para quem está começando os estudos, né? O entendimento do que significa uma fração. Né? A fração é parte de um todo. Eu vou ficar com esse exemplo do 3/4, até para a gente fazer um desenho aqui, gráfico aqui, ó, 3/4. O que representa isso aqui? É como se eu pegasse o todo, eu, por exemplo, pegasse aqui uma pizza e dividisse em 4 pedaços iguais, tá? Então esse valor que vem aqui embaixo, que nesse caso é o 4, ele significa que eu peguei algo, peguei um todo, né, uma parte inteira e dividi em 4 pedaços iguais. Né? E o valor que vem em cima representa o quê? Quantas partes eu peguei deste todo. Então, se eu pedisse para você pintar aqui, né, a área que representa esta fração, você teria que fazer o seguinte, bom, se foi dividido em 4 pedaços iguais, eu quero 3 pedaços. Então, se eu pedisse para pintar, pinte aqui, né, a área que representa, né, essa fração, o correto seria pintar aqui, ó. Né? Veja que ficou um pedacinho lá sem pintar. Então, essas 3 partes representam 3/4, certo? Agora o detalhe é que essa parte que não foi pintada aqui, ó, existe uma fração também que representa esse pedacinho. E se você entendeu, fica fácil agora dizer para mim que a fração que representa é 1 pedaço de 4, tá certo? E veja bem,
Se eu somar o que eu peguei com o que sobrou, tem que voltar no todo. Agora, entenda isso. Sempre vai ser situações assim, ó. Eu retiro um pedaço, sobra algo, né? Se eu somar o que eu retirei com o que sobrou, volta no inteiro. Isso é claro para você, tá bom? Por que eu falo isso? Eu vou montar uma tabelinha aqui, ó, só para nós praticar, ó. Essa questão de retirei, eu vou usar esses verbos assim, ó, e sobrou, tá? Por que isso aqui? Porque há muitas questões em que faz um jogo de informação e muitos alunos acabam errando porque não entendem essa questão do que eu tiro e o que sobra. Agora, olha como fica fácil assim, ó. Vou dar alguns exemplos, né? Eu posso começar até com esse aqui mesmo. Se eu retirei 3/4 de alguma coisa, o que sobra é 1/4. Como é que eu faço para encontrar essa fração que sobra sem ter que fazer desenho meio automático? Veja o detalhe. O número de baixo, que é o denominador, ele sempre vai permanecer igual, obviamente. E o número de cima aqui é a diferença deste que você retirou pelo de cima. Então 4 menos 3 dá 1. Porque se eu desse outros exemplos para você, por exemplo aqui, ó, eu retiro 2/5 de algo, um outro exemplo, né? Eu retirei 2/5, qual é a fração que representa o que sobrou? Opa, o que sobrou, continuo o 5 embaixo e eu faço simples essa operação, ó. 5 menos 2 dá 3. Então, se eu retiro 2/5, sobra 3/5. Fácil? Mais um exemplo, a gente finaliza essa parte. Se eu retiro 1/8 de algo, qual é a fração que representa o que sobrou? Ora, se eu retiro 1/8, a fração que representa o que sobra é o 8 permanece, né, o denominador, e eu faço simplesmente o de baixo pelo de cima. Veja como fica fácil, 8 menos 1 dá 7, tá? E essa artimanha, vamos dizer assim, tem que estar no automático. Por quê? Porque tem muita questão que joga assim, ó, retirei 2/5, né, de uma quantia. Do que sobrou, eu pego a metade. Opa, se eu retirei 2/5 de algo, o que sobrou é 3/5. E ainda deste que sobra, ele pega um pedaço, ou seja, metade. Então, se não tiver claro já desde o início essa jogada de o que eu pego, o que sobra, o que pega, o que sobra, você acaba se confundindo. Só que agora ficou claro para você, né? E você vai perceber isso nas questões que você vai resolver depois, que essa jogada tem que estar no automático. Retirei o que sobra tanto, tá certo? Legal? Muito bem. Vamos agora falar sobre os tipos de fração. Importante essa parte introdutória, né? Porque existem muitas questões, né, que pedem, às vezes, né, a classificação das frações. Aqui eu vou dar uma classificação bem básica, mas muito importante, tá? Tipos de fração. Veja comigo aqui, ó. Nós temos frações que são chamadas de fração própria. Eu vou pegar só o meu baremazinho para seguir o mesmo ideia do seu material aí. Vamos lá. O primeiro caso, ó, é o chamado da fração, olha o nome, própria, tá? O que significa, o que é uma fração própria? Fração própria é aquela em que o numerador, tá, ele é menor que o denominador. Lembra que o numerador é o número que vai em cima, o denominador é o número que vai embaixo. Então eu vou te dar exemplos de frações próprias aqui, ó. Aquelas onde o número de cima ele é menor que o de baixo. Vamos começar com um exemplo aqui, ó. 3/5, veja bem. Né? Até usamos essa fração aqui no que sobrou, né? Ó. Ou seja, por que essa fração imprópria? Porque o numerador ele é menor que o denominador. Você vai ver que tem outro tipo de fração que ocorre ao inverso, tá? Então essa aqui é a chamada sempre fração própria, tá? Numerador menor que o de baixo, que é o denominador. Outros exemplos aqui, ó, 2/3, ó, 1/4, tudo frações próprias, onde o número de cima é maior que o de baixo. Legal? Simples, simples, simples. Vamos a uma outra classificação, né, que são as frações impróprias. Agora você já pode ter uma ideia do que vai ocorrer. Ora, se a fração própria, o numerador, ele é menor que o denominador, o contrário de próprio é impróprio. Então ocorre justamente o inverso disso que a gente falou aqui, ó.
Vou pegar exemplos aqui, ó. 8/5. Veja bem, agora o número de cima ele é maior que o de baixo. Por isso essa fração é intitulada agora de imprópria. Tranquilo, fácil de perceber, eu vou usar os mesmos exemplos ali, ó, 3/6 e 6/5, tá? Ó, só para ficar igualzinho aí do seu material, ó. Tudo fração imprópria. Importante, porque depois, logo logo, eu vou abrir um pouco mais esse conceito num outro que está atrelado a esse conceito de fração imprópria, tá? Agora, existe uma, coloquei como uma observação aí, até vou marcar aqui um asterisco, existe as frações, né, que a gente chama de aparente. Ou seja, o que é uma fração aparente? O nome já está dando uma ideia para você entender, aparente. Uma fração aparente é aquela que aparentemente pode ser que seja uma fração. Vou dar um exemplo. Aquela onde o numerador ele é um múltiplo do denominador. Por exemplo, aqui temos aqui, ó, 4/2. Veja, é uma fração, né? Tem um número em cima e um número embaixo, tá? Ou seja, por que ela é aparente? Porque, na verdade, isso aqui representa o número inteiro, né? Porque 4 dividido por 2, isso aqui resulta em 2. Então, veja, você, na verdade, essa fração representa o número inteiro. Então, por que ela é aparente? Porque, aparentemente, tu está olhando, é uma fração. Mas, peraí, se eu dividir 4 por 2, dá número inteiro. Então, por isso ela é chamada de fração aparente. Tudo bem? Só para reforçar esse conceito aí dos tipos de fração. O mais importante, fração própria, número de cima menor que o de baixo. Fração imprópria ao contrário. O número de cima ele passa a ser maior. Tudo bem? Tranquilo essa parte introdutória, né? Importante, porque, né, você vai ter situações aí que possa pedir, né, que você classifique, enfim, né? Agora vamos lá. Agora tem uma parte muito interessante, que é essa aqui, ó, simplificando frações. Aqui, ó, impressionante, porque é uma partezinha das frações que muitos, às vezes, acabam até menosprezando essa parte, porque, né, ou esquecendo, e aí acabam com isso, às vezes perdendo questões de natureza fácil, né? Então veja, o que significa simplificar fração? Eu vou dar um exemplo de uma fração aqui, ó, essa aqui, ó, 12 dividido por 20, certo? Bom, eu te falo com segurança o seguinte, se essa fração fosse, por exemplo, o resultado de um exercício, de uma continha, né, de uma questão, provavelmente não vai estar nesse formato. Você deve lembrar lá do seu tempo de escola, né, que a professora falava assim, ó, tem que simplificar, né, você precisa simplificar essa fração. O que significa, na verdade, o tal do simplificar, né? Simplificar é deixar a fração no seu formato que a gente chama de irredutível. Professor, mas o que é irredutível? Que eu não consigo reduzir mais. Chegou um ponto que eu vou mudando essa fração, né, encontrando frações equivalentes, que ela chega num ponto que eu não consigo mais andar, travou ali. Então eu digo que a fração está no seu formato irredutível, eu não consigo reduzir mais. Muito bem, mas como é que eu faço isso? Bora, simplificar nada mais nada menos que dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Muitos falam assim, tem que encontrar o maior divisor, e eu falo para você assim, ó, nem sempre precisa ser dessa forma. Você pode ir simplificando da forma que você conseguiu enxergar. Por exemplo, eu posso simplificar aqui em cima e embaixo por 2, por exemplo. Assim como poderia simplificar por 4. Né? Então cabe a você enxergar na hora. Vamos imaginar que você olhou aqui, professor, eu consigo enxergar que dá para simplificar por 2. Então eu vou dividir em cima e embaixo sempre pelo mesmo valor. Aqui vai um erro muito comum. Já vi muitos alunos, no número de cima ele divide por um valor, e no de baixo divide por outro valor. Não pode fazer isso, tá? Você tem que manter o mesmo valor. Se você decidiu dividir por 2, esse valor tem que ser dividido em cima e embaixo, tudo bem? Vamos continuar. Se eu fizer essa divisão, o que vai me resultar? Acompanha comigo aqui, ó. 12 dividido por 2 dá 6.
e 20 dividido por 2 dá 10. Aí eu cheguei à fração nesse formato. Aí você vai olhar para a sua fração agora. Cabe mais uma simplificação? Se couber, você faz. Opa, eu consigo de novo dividir por 2 aqui, professor. Pode ser? Pode. Veja, vou dividir em cima e embaixo sempre pelo mesmo valor. Tá? E aí eu vou chegar nesse caso em que formato? Vamos juntos. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. Pronto. Agora você chegou num formato que você não consegue reduzir mais, né? Os números são primos entre si. Pode tentar dividir em cima por um valor, tu não vai conseguir dividir embaixo pelo mesmo valor. Logo, nós chegamos com a fração no seu formato irredutível, né? Forma irredutível. Vou até colocar aqui, ó. Forma irredutível. Ou seja, eu não consigo mais passar desse ponto aqui, né? Eu cheguei na sua forma irredutível. Então, o que eu estava falando no início, se você encontrar a fração por acaso desse formato, né? Provavelmente, se isso for o resultado de uma questão, ela vai estar sempre na sua forma irredutível. Por isso é importante você simplificar sempre que puder, tá certo? Ok? Até mesmo para fazer algumas questões, às vezes tem uma fração muito grande, é melhor você trabalhar com ela com formato irredutível do que nessa forma, né? Porque você vê, números menores, se tiver envolvido em soma, multiplicação, qualquer operação, é muito mais fácil, né? Mais rápido, inclusive, trabalhar a fração na sua forma irredutível que nessa forma assim. Tudo bem? Isso é simplificar. Simples assim. Divide sempre em cima e embaixo pelo mesmo valor. A qual valor? Aquele que você conseguir enxergar, tá bom? Se você simplificar direto por 4, por exemplo, né, você ia cair direto ali. Ah, mas então eu fiz errado? Não, eu fiz da forma que você possa enxergar também, tá bom? Muito bem, agora nós entramos, eu acho que na parte alta aí das frações, que é o quê? São as operações, envolvido aí as frações, tá? Operações entre frações. Muito bem. Dentre as operações, eu vou abordar aqui todas com você agora. Veja, depois dessa aula, acabou as dúvidas, acabou os problemas, tá? Eu vou elencar aqui quais são as operações que nós vamos trabalhar, tá? Eu vou começar aqui, ó. Nós vamos abordar a soma, envolvendo as frações. Depois, nós vamos trabalhar com a subtração. Depois, nós vamos trabalhar com a multiplicação e, por fim, com a divisão aí envolvida as frações, envolvendo, né? Tudo bem? Então, vamos abordar cada uma delas com um exemplo. Você vai ver uma dica legal que eu vou te passar, rápida para você resolver, e depois você fica muito tranquilo aí para resolver qualquer tipo de questão que exija aí, né, operações. Muito bem, vamos começar então com a soma, né? Já vou intitular aqui, ó, soma. Tudo bem? Soma entre frações, preste bastante atenção, que eu tenho uma dica muito legal para te passar aqui. Bom, nesse caso, você tem duas possibilidades que você pode encontrar soma entre frações. São dois casos. Quais são eles? Primeiro caso, onde o número de baixo é igual, o denominador, ou você pode encontrar uma soma onde os números de baixo não são iguais, tá? E aí como você procede? Vamos ao primeiro caso, tá? Já vou colocar o exemplo aqui da letra A. Bom, nós temos aqui, ó, 1/3 mais, vou copiar aqui igual o nosso exemplo, 4/3. Veja, duas frações onde o número de baixo, o denominador, é exatamente igual. Esse é o caso mais fácil. Por quê? Veja como é fácil. Eu vou manter o denominador, vou repetir o de baixo, né, quando eles forem iguais, vou repetir o de baixo. Vamos colocar esse 3 aqui embaixo. Legal. E o que eu faço com os de cima? Somar 1 mais 4. Olha como é fácil. Ok? E aí a resposta fica 5/3. Tudo bem? Então, soma de frações, a primeira coisa que você tem que ver, quem é o número de baixo. Se ele for igual, barbadinha. Repete e opera com os de cima. Agora vamos ver um exemplo onde isso não ocorre. Onde o número de baixo não é igual. Vou copiar do nosso caso aqui, ó. Meio mais meio
Ó, mais 4/3. E agora, né? Agora você tem um problema. Veja que os números de baixo não são iguais. E como você deve proceder nesse caso? Agora você vai anotar aí, ó, essa dica muito legal que eu vou te passar, que ela vai servir tanto para a soma, como também para a subtração, que nós vamos ver depois. Então marca essa dica aí que vale a pena, tá? Olha como é fácil assim. Quando os números de baixo não forem iguais, você tem várias formas de fazer. Eu gostaria que você guardasse essa dica que eu vou te passar aqui, ó. Você vai multiplicar os de baixo, tá? Multiplicar. 2 vezes 3 dá 6. Coloca esse 6 aqui embaixo. Agora, o que você vai fazer? Você vai multiplicar cruzado esses valores. Olha que legal. Esse 3, ele multiplica com 1 lá, ó. 3 vezes 1. Tudo multiplicação, tá? 3 vezes 1, 3. Agora, o 2 você multiplica com o 4. 2 vezes 4, 8, tá? E um detalhe é que esse mais, ele arrasta com esse número de cima, porque é mais, né? O sinal é dessa fração, e ele considera o sinal para o numerador. Então é 2 vezes mais 4, mais 8. Legal? E aí finalizamos a continha aqui, então ficou 11 sobre 6, tá? Muito bem, está aí então o caso onde as frações, na soma, os números de baixo não são iguais. Dica simples, multiplica os de baixo e multiplica cruzado e corre pro abraço, tá certo? Vamos falar agora, então, da subtração, da próxima operação. Se você entendeu a soma, você vai ver que na subtração não tem segredo, é praticamente o mesmo caso. Ó, subtração envolvida aí as frações, tá bom? Então veja comigo. Novamente, duas situações. Primeira, onde o número de baixo é diferente, igual, e a outra, onde o número de baixo é diferente. Vamos ao primeiro caso, tá? Deixa eu só dar uma espiada aqui na minha jogada aqui, ó, para copiar 4/5 menos 1/5, para ficar igual do teu material. Ó, 4/5 menos 1/5. Agora muita atenção por conta do sinal, tá? Olha aqui, ó. Opa, número de baixo é igual, professor. É o caso mais fácil? É, sem dúvida. Olha que bacana. É só repetir o de baixo. Não tem segredo. Sempre, antes de mais nada, olha quem é o de baixo. Opa, se é igual, é só repetir. E agora, né, eu vou operar com os de cima. 4 menos 1. Lembra que esse sinal aqui, ó, ele é do numerador da segunda fração. Então, 4 menos 1. Legal? Ó, por fim, então, 3/5. Tudo bem? Então, veja que a subtração, a regra é a mesma praticamente que da soma. Tá? Olhou de baixo, repete e opera com os de cima. Agora vamos ver um exemplo, também, né, onde o denominador é diferente. Deixa eu só copiar aqui igual do nosso caso aqui, ó. Meio menos 4/3. Olha agora, muita atenção nesse caso. Meio menos 4/3, tá certo? Aqui, ó. Opa, número de baixo não é igual. O que eu faço? Tá? Veja que eu não usei aquele conceito do MMC aqui, tá? Eu estou usando pela dica. Eu vou usar aquela mesma dica que a gente usou lá na soma. O que eu vou fazer? Os números de baixo eu vou multiplicar os denominadores. Multiplicar, ó. 2 vezes 3, 6. Opa, deixa eu melhorar esse 6 aqui, ficou feio. E agora, ó, multiplica cruzado. Cuidado agora. O 3 vai multiplicar com 1, ó. 3 vezes 1, 3. Agora, muito cuidado, porque esse sinal do menos aqui, ó, ele é do 4. Ele é do numerador aqui. Então vai ficar, olha aqui comigo, 2 vezes menos 4. E 2 vezes menos 4 dá, ó, menos 8. Tudo bem? Esse é o detalhe aqui na subtração.
Muito bem, vamos terminar essa continha. Agora, mais um detalhe. Menos 5 sextos, certo? Deixa eu virar para cá, que acho que fica até melhor, né? Menos 5 sextos. Olha aqui, ó. Agora vem aqui um detalhe bem, né, que é um detalhe mesmo da matemática, né? O correto, mais, né, pelo rigor matemático, seria esse sinal ser de toda a fração. E aí o correto seria, né, para um rigor assim, o sinalzinho de menos vir ao lado do tracinho, porque significa que toda a fração é negativa. Porque na verdade você tem menos com mais embaixo, que é o caso do 6. E menos com mais na divisão dá menos. Tá? Então aceitaria essa forma, não estaria de todo errado, né? Mas já que nós estamos aqui, né, relembrando conceitos e tal, vamos aproveitar então para já começar a abordar a forma bem correta da matemática, né? Volto a dizer, né, se você encontrasse isso aqui numa questão, né, obviamente também aceita-se isso como uma forma correta, tudo bem? Mas aí já vamos atentar pelos detalhes, né? Legal? Então você percebeu o que na soma e na subtração? Que a regra é praticamente a mesma. Eu só tenho que ficar ligado quem é os números de baixo. É igual, repete e opera com os de cima. É diferente? Multiplica os de baixo e ó, multiplica cruzado e não tem erro. Legal? Soma e subtração, falta falar agora. Na sequência nós vamos falar da multiplicação e da divisão. Tudo bem? Legal? Vamos lá então, começando com a multiplicação. Vamos botar aqui já. Multiplicação. Olha, sem dúvida, entre as operações envolvendo as frações é o caso mais fácil, bem mais tranquilo. Tá? A multiplicação é simples, simples, simples. Eu vou me permitir aqui copiar exatamente o nosso exemplo para você ficar tranquilo aí. Ó. Eu tenho no primeiro exemplo a letra A, 1/3 vezes 4/3. Vamos colocar aqui, ó. Letra A. Ó. 1/3 vezes 4/3. Tá? Lembre que a multiplicação é representada por um pontinho. Olha como a multiplicação, sem dúvida, é o caso mais fácil. Por quê? Porque é só você multiplicar o de cima pelo de cima, ó, e o de baixo pelo de baixo. Simples assim. Tá? Lembre que é multiplicação. Então a regra da multiplicação entre as operações, você percebe que é a mais tranquila, né? Ó, 1 vezes 4 dá 4 e 3 vezes 3 dá 9. Tá aí o resultado. Né? 4/9. Tudo bem? Então, multiplicação de fração, o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Acabou, não tem mais o que falar. Tá? Eu vou só colocar mais uns exemplos aqui, ó, porque você pode ter um número inteiro vezes uma fração, né, ou vice-versa. Olha aqui o próximo exemplo, ó, é 2/3, ó, vezes 4. Aí você pode estar percebendo, pessoal, mas agora não tem uma fração aqui, eu tenho uma fração e um número inteiro. Mas pensa comigo, qualquer número inteiro ele pode ser reescrito na sua forma fracionária. Eu poderia completar com 1 aqui embaixo e de nada ia mudar, porque 4/1 é 4. Só se você tem essa ideia de completar, não tem problema. E veja que ficaria ó, a mesma regra. O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Sem problemas. E aí você encontra 8/3. 2 vezes 4 é 8, 3 vezes 1 dá 3, está lá, ó, a resposta. 8/3, tá bom? Então, simples assim, tá? Ou também você poderia pensar assim, ó. Vou repetir essa continha aqui do lado, né? Quando você tem um número vezes uma fração, ele sempre vai multiplicar o numerador. Poderia pensar assim também, não estaria errado, né? Também multiplicação. E aí você ia direto com 8/3. Tudo bem? Então tá aí a multiplicação envolvendo frações. Nós vimos o primeiro caso, fração vezes fração. O segundo caso, uma fração vezes número inteiro. E agora eu vou colocar mais um exemplo, letra C. Quando você tem primeiramente o número inteiro e depois a fração. Ora, de nada vai mudar, né? Por quê? Porque na multiplicação a ordem não altera o produto. Né, o resultado. Então, o fato de eu ter uma fração primeiro o número inteiro ou vice-versa, o procedimento é igual. Veja, então aqui, ó, eu já vou ó, usar aquela dica segunda que a gente usou. Vou multiplicar pelo de cima. 3 vezes 2 resulta em 6 e o de baixo é somente repetir. Ou completa com 1 e faz aquela jogadinha de cima pelo de cima,
de baixo para de baixo também sem problemas, tá bom? Então tá aí a multiplicação abordada para você aí, todos os casos possíveis, e vamos para a próxima, que é a divisão, e é ela que é responsável pelas dúvidas, né? E a dúvida acaba agora. Divisão, muito bem, divisão envolvendo as frações. Muita atenção agora, tá? Bom, a divisão, vamos logo por um exemplo aqui, ó. Eu tenho um exemplo aqui da divisão envolvendo frações. Vou pegar aqui do nosso material igualzinho. Meio dividido por 4/3. Aqui, ó. Meio dividido por 4/3, tá? Pode aparecer com esta cara, que a gente chama de notação, tudo bem? Ou pode se apresentar também assim, ó. Vou até colocar aqui embaixo. Ó. Colocar aqui ao lado que é melhor para você enxergar de casa aí. Ou ela pode se apresentar assim, ó. Vem um grande traço, né? E aí vem a primeira fração na parte de cima, meio dividido por 4/3, tá? Pode se apresentar assim também, uma fração, aí vem um grande traço, né? Um traço maior, dividido por outra fração. Então não se assuste se você encontrar isso também. Tá? Então ela é o que a gente chama de notação, ou apresenta-se assim, ou apresenta-se assim, tá bom? Muito bem, eu vou continuar com esse formato para explicar para você, tá bom? Só coloquei aqui para te mostrar, vou apagar aqui agora. Agora, muito bem, professor, mas como é que a gente faz essa conta agora? Agora eu preciso que você fique bem atento aqui a um detalhe. Na divisão, você usa uma regra, uma regrinha, que eu vou até escrever ela aqui para você, ó. Na divisão, a regra que você vai usar é essa aqui, ó. Eu vou colocá-la aqui, ó. Você manter a primeira fração, ó, manter a primeira, tá? A primeira é quem vem primeiro, e multiplicar, ó, multiplicar pelo inverso da segunda. Então agora apareceu essa palavrinha inverso, né? Então muita atenção agora com essa palavra aqui, ó. Inverso. Aqui eu vou ter que abrir o parênteses para você. O que é inverso de um número, tá? Inverso, muita gente às vezes acaba confundindo com oposto ou simétrico. Não é a mesma coisa. Existe oposto, também chamado de simétrico de um número. Existe módulo de um número, que é uma coisa, existe inverso de um número, que é outra coisa, tá? O inverso de um número significa o seguinte, vamos abrir um pouquinho o parênteses aqui, ó, para não ficar dúvida, porque eu vou usar muito essa palavra de inverso, inverso, inverso. O inverso de um número é simplesmente você mudar de posição, não altera sinal de nada. Se a fração é negativa, ela continua sendo negativa. Se ela é positiva, ela continua sendo positiva. Não tem nada a ver com sinal. O que tem a ver é inversão de posição. Ou seja, o que estava em cima vem para baixo, o que tem embaixo vem para cima. É só isso. Por exemplo, quem seria, ó, vou até colocar aqui, ó, o inverso de 2/3 é... Qual é o inverso de 2/3? Opa, para aí. Se o professor falou que é inverso... Inverso é só mudar de posição. Então o inverso de 2/3, adivinha? É 3/2. Ou seja, o que estava embaixo vem para cima, o que estava em cima vem para baixo. É só isso. Não tem nada a mais do que isso, tá bom? Então o inverso é inverter de posição. Você me permita trocar com esses exemplos? Vamos ver se você está esperto. Vou continuar com o texto, só vou mudar o exemplo. Então qual seria o inverso, por exemplo, ó, de 1/7. Quando você inverte de posição, isso aqui ficaria 7/1, que na verdade fica o quê? Aquilo que a gente falou, né, na fração aparente. Isso aqui na verdade é o número inteiro, ó. É igual a 7. Então o inverso de 1/7, o inverso de 1/7 é 7. Legal? Por fim, mais um exemplo e daí a gente volta lá, tá bom? Vamos aqui agora um exemplo. Mais um. Só para me certificar que você entendeu. Muito bem. Qual seria o inverso do número 4? Somente do 4. O inverso do 4. E agora?
Agora, parece que não tem nada aqui embaixo, né? Mas na verdade tem, ó. É 1. O inverso de 4 seria 1/4. Tudo bem? Então cuidado aí quando você tem a pedida, né, de inverso de um número inteiro. Ele acaba sendo um número fracionário, tá bom? Só para curiosidade, o inverso de 1 é 1 mesmo, né? Porque 1 seria 1 sobre 1 que vai dar 1. Tá bom? E aí não se define o inverso do número 0, por exemplo, tá? São alguns detalhes, algumas observações, tá? Não se define o inverso do 0. Legal? Bom, fico mais tranquilo que agora eu sei que você já lembrou, já sabe o que é inverso de um número, tudo bem? Vou apagar aqui para nós voltar lá na operação da divisão das frações, porque eu vou precisar que você saiba esse conceito, tá? Professor, então quer dizer que para realizar a divisão, basta seguir essa regrinha aqui, perfeitamente. Ou seja, olha com atenção, mantém a primeira e multiplica, você vai ter que multiplicar, tá, pelo inverso da segunda. Então vamos aplicar aqui essa regra aqui nesse exemplo. Você tem meio dividido por 4/3, certo? Eu vou manter a primeira, lembrando que quando eu falei primeira e segunda, é a primeira fração que apresentou. A primeira fração é essa aqui, ó. Primeira fração. Essa aqui seria a segunda fração. Então vamos juntos. Mantém a primeira, deixa do jeito que tá. Vamos repetir aqui, ó. Eu poderia colocar até assim, ó, repetir a primeira, tá bom? Você entendeu? Mantém a primeira do jeito que tá. Agora, veja, a operação era divisão. Só que agora você vai trocar pela multiplicação. E você multiplica pelo inverso da segunda. Olha como vai ficar fácil agora. 3/4. Opa, para aí. Multiplicação entre frações nós acabamos de ver. É a regra, inclusive, mais fácil. É só multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Veja que você recai na operação da multiplicação, que acabamos ali de ver como é que faz, né? Então vamos juntos aqui, ó. 1 vezes 3 é 13, 2 vezes 4 dá 8. Então, portanto, a resposta é 3/8. Nós tínhamos lá meio dividido por 4/3. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E a resposta, então, é 3/8. Legal? Veja como não tem segredo a divisão. É só aplicar essa regrinha aí. Vamos a mais um exemplo, só para nós ir reforçando esse conceito aí, tá? Deixa eu copiar aqui do nosso próprio exemplo aqui, ó. 1/6 dividido por 2. Veja aqui, ó. 1/6 dividido por 2. Opa, e agora? Agora pode ser que você tenha uma confusão aqui, porque aqui não tem uma fração. Mas para aí, vamos usar a regra, né? O que diz a regra? Diz que você deve manter a primeira fração, não é verdade? E nós vamos multiplicar pelo inverso da segunda. E agora eu te pergunto, quem é o inverso do número 2? Acabamos de ver inverso de número. O inverso do número 2 é quem? É 1 sobre 2, meio. Né? É o inverso. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vou até colocar aqui a palavrinha, inverso, para você não esquecer aí de casa. Ora, mas agora é a regrinha da multiplicação de frações que eu multiplico. O de cima pelo de cima, eu de baixo pelo de baixo. E, portanto, a resposta final fica 1 sobre, 1 sobre 12. Show de bola? Olha aí que fácil, né? Divisão de frações, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vamos colocar mais um exemplozinho e aí nós finalizamos aí a divisão entre frações e eu fico bastante feliz, porque eu tenho certeza que você está conseguindo acompanhar de casa, tá bom? Próximo exemplo é 4 dividido por 8 sobre 5. Vamos lá, aqui ó, 4 dividido, né, por 8/5. Muito bem, deixa eu colocar certinho aqui. E agora? Sem problema. Mantém a primeira, apesar de ela não ser uma fração, a regra diz que você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Cuidado sempre, hein? Inverso aqui. Então, o inverso de 8/5 é quanto? 5/8. Lembrou do inverso, né? Ó, aqui. Muito bem. E aí eu aplico a regrinha da multiplicação.
Quando eu tenho um número inteiro, ele só multiplica a parte de cima aqui da fração, aquela regra que nós vimos anteriormente. Multiplica só esse camarada ali de cima, tá bom? Muito bem, vamos juntos. Então, fica como? 4 vezes 5 dá 20, dividido por 8. Agora, olha um detalhe, essa fração, será que ela não cabe uma simplificação? Será que eu não consigo encontrar uma resposta no seu formato irredutivo, que é o aconselhável, tá? E aí você acaba tendo que simplificar, né? Vamos juntos aqui, ó. Poderia simplificar tudo por 2 ou por 4 e fica a gosto do freguês. Se eu decidir dividir tudo por 2, poderia, né? Como também poderia dividir por 4, porque é múltiplo, vamos lá. Então 20 dividido por 2 dá 10, 8 dividido por 2 dá 4. Aí você enxerga assim, poxa, mas ainda cabe mais uma simplificação. Vai fazendo, até onde? Até onde não dá, tá certo? Tudo bem? Ah, tá, beleza. Então, veja comigo, vamos lá, vamos dividir por 2 de novo. Aqui, ó, divide por 2, divide por 2. E aí acabamos, né? Aí nós chegamos no seu formato, ó, irredutível, né? Aquele formato onde não posso mais reduzir. Show de bola? Então, ficamos assim, né? Então, a divisão de frações é uma regra. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Simples assim. É a única das operações que você usa essa regrinha que tem que guardar. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se usar essa, não erra mais, tá certo? Então nós fizemos aqui vários exemplos. Eu queria só olhar para mostrar para você um detalhe. Eu poderia simplificar direto esse 4 com 8, porque está multiplicando. 4 dividido por 4 e 8 por 4, que ficaria 2 direto. Poderia, tá? Mas eu gosto de deixar isso para o aluno que com o tempo ele vai pegando um pouco mais de malandragem nas questões, onde ele começa a fazer mais rápido, né? Mas eu quero, antes de mais nada, ter a certeza que você está acompanhando. Depois que você entendeu bem, aí você vai buscando formas mais alternativas, tá certo? Legal? Então já vimos bastante coisa aí, agora vamos falar sobre as famosas dízimas periódicas. Agora, muita atenção aqui agora. Esse assunto aqui tem uma rápida relação aí, né? Uma estreita relação com as frações, obviamente. Dízima periódica. Muito bem. Agora preste bastante atenção. Aqui é um tópico muito importante, tá? O que são as dízimas periódicas? Nós temos dois tipos. As dízimas periódicas simples, tá? E as compostas. Vamos falar de cada uma delas com um exemplo simples, igualzinho que está no seu material aí, para você acompanhando legal aí. A dízima periódica simples, vou copiar ali o exemplo, ó, essa aqui, ó, 2,555, e aí vem um sinalzinho de reticências que você já está bem acostumado, né, a encontrar essa notação em várias questões, tá? A composta eu tenho esse caso aqui, ó. Você já vai de cara ver a diferença. Ó. Visualmente você já entende até a diferença das duas. Você percebeu que aqui, ó, você tem antes da vírgula um número e após a vírgula um número que está repetindo, e essa representação quer dizer que isso aqui está repetindo a vida toda, né? Sem fim. Aqui você também tem um número antes da vírgula, que nesse caso é o 2, mas o mais importante é olhar o que vem após a vírgula, só que aqui tem um 4. O 4 não repete, sim o 5 repetindo, tá? Então aí no seu material eu coloquei até definição, né? Muito bem, esse valor que repete aqui, ó, é o que a gente chama de período. Período. Então aqui também é o valor que repete aqui, ó, somente o 5 é o chamado de período. O que vem antes do período chama-se como? Antes do período é o antiperíodo. Olha aí, ó. Tá bom? Então a única diferença aí tanto da simples da composta é a presença de um valor que não repete. Só isso, classificação, simples e composta. Tá bom, mas sabe o que é bastante importante nesse tópico? O mais importante que eu acho, inclusive, é você encontrar a fração que gerou essa dízima, tá? Eu coloquei exemplos no seu material aqui, ó. 0,333 toda a vida.
Tá? Outro detalhe, já aproveitando para falar aqui, ó, essa aqui é uma forma de escrever dízima, ou ela pode vir com esse formato aqui, ó, que não é muito comum, mas às vezes aparece um tracinho em cima do número. Ele está dizendo aqui nesse formato que o 3 está repetindo toda a vida. É mais comum aparecer assim, mas se aparecer assim, você já vai ter que lembrar, opa, ele quer dizer que o 3 está repetindo aqui, ó, infinitas casas, tá certo? Então só para você ficar atento. Legal, muito bem. Professor, mas veja bem, o que é importante tanto da dízima? É sabe o quê? Você encontrar a fração, ó, nós estamos falando de frações, né? A fração que gerou. Então essa dízima, ela nasceu da divisão de dois valores. Foi um valor dividido por outro que gerou essa dízima. Por isso essa fração, inclusive, é chamada de fração geratriz. Quem gera é a geratriz. Muito bem. Como é que eu encontro a fração geratriz? Olha a dica que eu vou te dar, que essa vale ouro. Vou até colocar aqui, ó, dica, meu amigo, olha só, e minha amiga, isso aqui, ó, né, se eu fosse colocar um valor, nem sei dizer quanto custa isso aqui, mas é uma dica muito legal. Olha só, como é que eu faço para encontrar? Vamos apagar aqui a interrogação. Simples, muito simples. É só você observar quem é o valor que está sendo repetido, aqui é o 3. Fácil de perceber. Este valor você coloca aqui em cima. Pronto. Embaixo você vai colocar a quantidade de 9 que esse número de cima é composto, né, a quantidade de algarismos. Se esse valor que vem em cima é composto por um algarismo, 9 embaixo. Se esse número que vem em cima, você vai ver outros exemplos já já, for um número composto por 2 algarismos, 9 embaixo. 3 algarismos em cima, 9 embaixo. Então a quantidade de 9 que você vai colocar embaixo é a mesma quantidade de algarismos que o número de cima é formado. Tá? Então, um algarismo, 9. Pronto. E aí, olhando essa fração, o que cabe aqui? Uma simplificação. Posso simplificar. Vou dividir em cima e embaixo por 3. E aí sim eu chego na fração na sua forma irredutível. Portanto, esta aqui é, vou até colocar o nome aqui, ó, fração, ó o nome, geratriz. Por que geratriz? Porque ela é quem gera, né? A fração geratriz é a quem gera, né? É quem gerou esta dízima periódica aqui, tá? O que ocorre? Vai acontecer que vai se apresentar uma dízima periódica para você, às vezes no enunciado de uma questão. O que eu solicito sempre ao aluno? Olha, acha a fração geratriz e trabalha a continha no formato de fração. Porque você já sabe somar, subtrair, multiplicar e dividir frações. Qual é o problema agora? Né? Agora, o problema de você trabalhar com dízimas, ocorre um erro muito comum, que é de querer arredondar e dizer para mim que isso aqui é o mesmo que 0,333. E aí você acaba de cometer um erro clássico, um erro muito comum. Guarda aqui na sua cabeça, não se arredonda dízimas periódicas, principalmente quando ela está envolvida num contexto, né, em que está envolvendo tempo, e tempo não se arredonda, você vai quebrando na fração, hora, minutos, segundos, se for o caso. Tá? Então qual é a grande jogada? Transforma em fração e faz a continha com fração. Tudo bem? Vamos pegar outros exemplos aqui, para ficar claro que você entendeu aqui a forma de encontrar as frações geratrizes, tá? E eu vou elencar os próximos exemplos aí que está exatamente igual no seu material, tá? Olha o próximo exemplo aqui, ó, 0,49, 49, 49, e aqui, ó, tá bom? Olha só, vê comigo, quem é o número que está sendo repetido? 49, né? É o 49. O 49 é fácil de enxergar, é ele que está sendo repetido. Qual que eu falei a dica? Coloca o 49 ali em cima. Olha que legal. Agora conta comigo. Este número, 49, ele tem 2 algarismos, certo? Então você vai colocar 9 aqui embaixo. Simples assim. Sempre 9, professor. Sempre 9. Isso aqui vem lá da soma dos termos infinitos de uma progressão geométrica decrescente, onde a razão está entre -1 e 1. Olha a justificativa. É melhor aceitar o 9, né?
Aguenta com 9 embaixo, é sempre 9. Tá legal? Como não dá para simplificar, então fica aqui a fração nesse formato mesmo, tá? Se você pegar uma calculadora e dividir 49 por 99, você vai encontrar no visor 0,494949 a vida toda, tá certo? Vamos lá, mais um exemplo aqui, ó. 0,512, 512, 512. Olha que legal esse caso aqui, ó. Também, veja comigo. Quem é que está sendo repetido? É fácil de enxergar, gente. É só olhar aqui com atenção, ó. É o 512. Então é ele que vem em cima, sem problemas. Embaixo eu vou colocar a quantidade de 9s. A mesma quantidade que o número de cima é a quantidade de algarismo que o número de cima é formado. Se eu tenho 3 algarismos, 3 9 aqui embaixo. 1, 2, 3. Simples assim. Também fica nesse formato porque não dá para simplificar. Legal? Veja que agora você já sabe encontrar as frações giratrizes. Tem mais um caso, né? Que é quando você tem um número inteiro antes, né? Ou quando você tem uma dízima composta, conforme a gente viu lá, né? Então olha com atenção este caso. 0,213, 213 toda a vida. Esse exemplo, né? Que a gente usou no seu material. Este mesmo. Olha aqui agora com atenção. Aqui é um caso que merece uma atenção especial. Veja comigo. Existem várias formas de você encontrar a fração geratriz. Eu queria que você cuidasse aqui agora comigo. Você está diante de uma dízima composta, porque tem um antiperíodo. Então aqui, ó, olha a dica que eu vou te passar. Você já observou quem é que está sendo repetido, certo? É o 13, fácil de perceber aqui, 13, 13, 13. Como é que você vai fazer agora? Você vai inicialmente pegar tudo, o antiperíodo junto com o que está repetindo, que é o período. Então vamos colocar aqui, ó, 213, pega todo mundo lá. Legal? Essa é a primeira parte. Agora você vai subtrair da parte que não repete, que é o antiperíodo. Tu vai subtrair pelo 2. Então, de novo, pega com o que repete junto com o que não repete e subtrai da parte que não repete. É o que vai em cima. Embaixo, a mesma regra dos 9 que nós usamos lá. O 13 que está sendo repetido, certo? É o 13. Então, para o 13, que é um número composto por 2 algarismos, eu vou adicionar quantos 9 aqui? 2 9, a mesma regra que a gente usou lá. Só que para o antiperíodo, que é um número que não repete, eu também vou ter que colocar algo aqui embaixo. Só que agora não é o 9. Adivinha quem é? O 0. Este valor, que é 2, é um algarismo, 0 lá embaixo, ao lado do 9. Ó. Portanto, para finalizar, eu vou terminar essa continha. E a fração fica 211 dividido por 990. Aí, ó, a fração que gerou aquela dízima. Se você pegar a calculadora e colocar 211 dividido por 990, você vai ver no visor 0,2131313 do total da vida. Legal? Então, de novo, rapidinho. Pega o que repete junto com o que não repete. O período e o antiperíodo. Coloca aqui em cima os dois juntos. Subtrai do antiperíodo. Vai embaixo. Em cima, né? Embaixo, a regra dos 9 para quem repete e a regra do 0 para quem não repete. Se por acaso tivesse um outro valor aqui, ó, 0,24133, eu teria 2 algarismos, aí eu colocaria 2 zeros aqui. É a mesma regra do 9, só que ao invés do 9 é o 0. Então, pronto. Tá? E um último exemplo, né? Você percebeu que todos eu comecei com 0 alguma coisa, é quando você tem um número inteiro antes da vírgula, né? Aí, ó, aqui é o caso mais fácil, você separa. Deixa eu melhorar essa vírgula aqui. Você separa. Você separa a parte inteira da parte da dízima, ó, da parte fracionária. E aí você encontra a fração, depois soma, até porque você já sabe somar, né? E subtrair fração, enfim. Então veja comigo. Aqui, ó, é a sugestão, né? Então vamos lá. Eu vou encontrar a fração geratriz disso aqui, ó. Então vai ficar 2, que eu deixei para trás, né?
mais, bom, a dízima, a fração que gerou essa dízima, é só olhar quem está repetindo. É o 7, o 7, o 7. Coloca o 7 aqui em cima. O 7 é um valor com algarismo, 9. Pronto. Você faria essa sominha aí, ó, tá certo? E aqui, ó, né, aí fica a seu critério. Poderia completar com a unidade e aplico a regra da soma das frações, né? Onde o número de baixo é diferente. Então ficaria como? Regrinha da soma de frações. Multiplica os de baixo. 1 vezes 9, que dá 9. E por fim, ó, multiplica cruzado. 9 vezes 2, que dá 18. E 1 vezes 7, que dá 7. Mais 7. Para finalizar, a resposta seria 25, aí ó, sobre 9. Legal? Então aí seria o resultado, né? Seria a fração que gerou aquela dízima lá, ó. Ok? 25 sobre 9. Muito bem. Bom, com isso praticamente a gente finalizou. Tem mais um tópicozinho que eu quero abordar com você, que é coisa rápida demais, é a transformação de fração imprópria em número misto. Eu faço com você aqui nesse cantinho, coisa bem rápida, tá? E a gente finaliza aí quase tudo de frações, né? Muito legal. Um exemplo eu mato tudo para você, tá? Você tem a situação, quando você tem, eu peguei o exemplo do nosso material, 15 sobre 7, tá? Então, quando você tem o caso das frações impróprias, fração imprópria, né, é muito comum, né, é ter que transformar ela em o famoso, ó, número misto. E aqui, muito cuidado. Por quê? Porque esse número misto, ele não é muito comum de aparecer. E quando aparece, o que acontece? Todo mundo fica desesperado porque acha até que é erro de impressão, por incrível que pareça. Mas veja comigo esse exemplo aqui, ó. Eu tenho a fração imprópria como exemplo aqui, ó. 15 dividido por 7. Você já sabe que as frações impróprias são aquelas onde o número de cima é maior que o de baixo. Então, é o único caso que dá para transformar fração imprópria em número misto, ou vice-versa. Veja que eu vou fazer até o inverso aqui, ó, com a flechinha para os dois lados. Veja comigo. Que eu posso transformar, né, número fração imprópria em número misto, ou ter que voltar. Mas vamos continuar nesse formato primeiro. Como é que eu transformo uma fração imprópria em número misto? Veja comigo, veja como é fácil aqui, ó. Se eu for dividir 15 por 7, vamos fazer essa divisão aqui, ó. 15 dividido por 7. Isso aqui dá por 2, né? Porque 2 vezes 7 dá 14. E resta 1. O que significa isso aqui? Que eu tenho dois valores inteiros mais 1 dividido por 7. Então, o número misto que é equivalente a essa fração imprópria é esse aqui, ó. 2, 1, 7. Mais um 7. Olha bem este formato. Eu vou até destacar para você aqui, ó, né? Isso aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui, ó? Aqui, ó, eu tenho uma fração imprópria. Fração imprópria. Aqui eu tenho o número misto. Por que é chamado de número misto? Porque é misto, né? Porque ele tem uma parte inteira e uma parte fracionária, misturado, misto, tá? Então, qual que seria o meu medo? Em uma questão, você encontrar isso aqui como resposta, fruto de alguma operação, de um exercício, e a resposta vir neste formato, e você achar que isso aqui é outra coisa, porque eu já vi algumas pessoas achando que isso aqui, professor, mas isso aqui não seria o mesmo que 2 vezes 1 sobre 7? Olha a diferença, né? O tracinho vem meio que ao lado do valor aqui, tá? Então, por isso ele tem esse formato. Não é muito comum, já vi em algumas questões, mas também já vi muito aluno errando, porque não sabe essa transformação. E como seria o inverso? Se eu tenho um número misto e eu quero transformar ele na fração imprópria, eu vou aproveitar para usar o mesmo exemplo para você ficar aí, né, com ele na sua cabeça, né, para praticar. Vamos imaginar então que eu estou aqui com esse número misto, 2 mais 1 sétimo. E eu quero agora ao contrário, eu quero do número misto, ó, vamos voltar, eu quero encontrar a fração imprópria. É simples.
Olha para cá, faz de conta que tu não viu aqui, tá? Aí a regra é mais fácil ainda, veja comigo. O número de baixo se mantém, o denominador se mantém o mesmo. E agora é só tu fazer esta operação simples aqui, ó. Você vai multiplicar e o resultado você vai somar. Então você multiplica e soma, tudo bem? Vamos destacar as operações aqui, ó. Multiplica e soma. Então vem comigo aqui, ó. 2 vezes 7, ou 7 vezes 2, vou manter a mesma ordem aqui para não confundir sua cabeça. Ó, 7 vezes 2, mais 1. Legal? Então multipliquei e somei. 7 vezes 2 dá 14. Mais 1 sobre 7, por fim, 15 sobre 7. Está aí, ó. Está aqui a fração imprópria que foi gerada através desse número misto. Tá? Então veja, guarda esses dois exemplos e você pode até usar os outros exemplos aí que estão no seu material, né, para você praticar. Tá? Fração imprópria, número misto, fração imprópria. Legal? No seu material também deixei um último ali de inverso de um número, já tinha trabalhado isso com você e acredito, né, que com essa aula agora você fica aí mais tranquilo, mais seguro para resolver as outras questões, né, que eu concito a você de casa praticar, ok? Bons estudos e fé na missão!